Bom dia, boa semana. Bom, já estamos aí na quarta-feira, né? Pois é. Bom, estou gravando um pouco antes. Então, em primeiro lugar, nossas aulas hoje vão em homenagem às chuvas. Estava muito seco, precisávamos dela, né? Então, que tenha agradado a todos aí. Você lembra que na última aula, deixa eu baixar aqui, nós estávamos vendo a Segunda Guerra Mundial. Espero, inclusive, que você tenha visto o vídeo que eu deixei lá. Não só da aula, mas da partes de filmes, né? Eu deixei lá um documentário sobre o último soldado infantil, que fala sobre a juventude hitlerista. O filme é muito bom, é um documentário, se não me engano, da National Geographic. Assista. É a parte 2, 40 minutos, né? Se você quiser, pode assistir a parte 1. Aí você tem que ir lá para a internet, tá? Porque muito bem feito, retrata bem essa cooptação do jovem, para a gente entender por que chegou aonde chegou, que forças sustentaram ali o Führer, né? E por que aquilo não deve ser repetido, tá? Vale a pena. Bom, também tem outros filmes que falam sobre isso, tem vários filmes que falam sobre isso. Quem sabe um dia a gente pode, presencialmente, né, comentá-los, tá bom? Bom, estou lembrando isso porque a partir de aqui, de agora, nós vamos volta ao Brasil. Então, história de Brasil no pedaço. Mas por que isso? É o modo de dizer assim, o que acontecia no Brasil enquanto ocorria ali o entre-guerras, né? Ou seja, a ascensão do nazifascismo. O que estava acontecendo aqui? E o que acontecia aqui também durante a Segunda Guerra Mundial. Então vai ser praticamente esse o foco. E nós sabemos que o que acontecia aqui é o governo Vargas, tá? O governo Vargas começa no nosso texto, aí na aula 45, então página 27 do resumo, vou seguir por aqui, e 328 lá do texto. Você vai perceber que tem várias aulas sobre Vargas. Então tem a parte econômica, política, cultural, transição, tá tudo lá, tá? Então vamos ver aula por aula sobre isso. Mas a divisão mais mais tradicional, não no sentido negativo da palavra, mas aquela que você encontra em todos os livros, é a de 3 partes, tá? Então vamos ver o seguinte. Essa primeira aula que tá lá, era Vargas, governo provisório, de 30 a 34. Então, como não temos uma lousa aqui, vamos fazer de conta, né, que eu tracei essa linha aqui, ó. O louco, Governo Vargas. Governo Vargas começa em 1930. Nós sabemos o que foi 1930, a dita Revolução. Falo já. 30, com o governo provisório. E vai até 1945. O louco, senhor, 15 anos de provisório. Por isso que aqui é uma divisão. De 30 a 45, dividido em 3 momentos, grandes momentos, politicamente falando. De 30 até 34, esse pedacinho aqui, governo provisório. Também para alguns, governo revolucionário, governo ditatorial, governo provisório mais comum. De 34 a 37, governo constitucional. 3 anos só de governo constitucional, quer dizer, governo legal. De 37 a 45, apesar de ter também uma Constituição, é chamado de Estado Novo, ou ditadura do Estado Novo, mesmo tendo Constituição.
é outra Constituição. O que veremos na aula de hoje? Esse começo. De 1930 a 34, portanto, governo provisório. Bom, mas por que fala provisório? Bom, porque eles estão acreditando aqui, defendendo que houve uma revolução. Então eles tiraram quem governava. Qual foi o início do governo Vargas que eu falei? 1930. Então o que aconteceu em 30? Sobre a revolução, isso, tá? E o que foi isso? Na prática, foi a retirada do presidente que ainda estava em exercício, Washington Luiz, o paulista de Macaé, tirou. O impedimento para que o presidente eleito assumisse, Júlio Prestes, tirei quem estava e impeço o eleito. E coloco o Getúlio Vargas. Esse foi o movimento de 30, tá? Que para alguns foi um golpe. Eu discuti isso na aula passada já. Não na aula passada, naquela aula que falamos sobre a Revolução de 30. Bom, então, nessa perspectiva, esse governo que está aqui, ele é provisório, ou seja, ele entra para resolver alguns problemas, colocar tudo em ordem, e arrumar o que eles consideravam desarrumados. Por que tomaram o poder? Então, eles tinham algumas ou várias queixas. Fazendo isso, o governo provisório cai fora, volta à democracia e tudo certo. Bom, como eu já falei que ele entrou em 30 e foi até 45, dá para entender que não foi tão provisório assim. Seria o governo provisório mais longevo da história do Brasil, né? Não foi. Então alguma coisa aconteceu aí, vamos ver o que foi. Então, 30. Neste período, o que temos de destacar, o que temos de importante aí? Bom, lembra que eu falei assim, ó, também tem quem fala que isso é uma ditadura. Pois é. Como eles se consideravam um governo provisório, praticamente tudo vai ser possível aqui. Então nós vamos ter aqui uma grande centralização do poder na mão do Vargas. Mesmo. Vai manter mais ou menos a Constituição anterior, a da República Velha, mas na fachada. Na prática, todo o poder legislativo é dissolvido. Então, por que é uma ditadura, professor? Bom, primeiro, centralização do poder na mão do Vargas. Segundo, o poder legislativo não existe. Deputados federais, senadores, assembleias estaduais, vereadores municipais. Não existe isso, não tem poder legislativo. Se não tem poder legislativo, quem é que faz a lei? Quem é que legisla? O executivo. Então, se você já tem aí essa união do poder executivo com o legislativo, que se tirar um fica só um, já podemos falar que é uma ditadura. Então, importante isso daí. Terceiro momento, ou outro momento. Aqueles que eram oposição ao movimento, a Vargas, etc., foram retirados do poder. Então, aqueles governadores dos estados, prefeitos, então todo esse poder executivo também caiu fora. Ué, então como é que ficou? Quem é que mandava nisso? Quem mandava era o próprio Vargas. Ele vai colocar no lugar desse governador, desse executivo aí, pessoas que serão chamadas de interventores. Esses interventores, na sua esmagadora maioria, né, a importância deles, serão os tenentistas, aqueles que simpatizavam, que eram militares ou simpatizavam com o movimento dos tenentes. Vargas está então se aproximando
do tenentismo aí, fortalecendo essa aliança. Já vimos em aulas anteriores ele aparecendo com uma farda. Mas não se engane, Vargas faz isso porque ele enfraquece os fazendeiros. Ele acaba com aqueles poderes regionais, ele centraliza. Antes o poder era mais regionalizado, cada fazendeiro mandava no seu pedaço, eram os coronéis. Agora não. Só que com o tempo você vai percebendo que o Vargas vai voltando ao poder aos fazendeiros e tirando o poder dos tenentes. Dessa forma ele vai se colocar acima de ambos. Vargas era bobo? Não, tudo menos bobo. Tá? Então você tem interventores no executivo, você não tem legislativo, tem então essa supercentralização do poder nas mãos do governante, do presidente. É uma ditadura. Mas então como é que ele conseguiu fazer isso? Ninguém se opôs? Todo mundo achou, que legal? Não. Alguns historiadores falam que existiu aí o que nós chamamos de vazio de poder. Vazio de poder? Como é que é isso aí? Não tem isso negócio? Tem. Não é que não tinha poder, né? Tá vazio. Vargas está lá. O termo vai significar assim, nenhum grupo social ou nenhum poder econômico conseguia ou conseguiu assumir esse poder sozinho. Antes, sim. Antes nós sabemos que era a aristocracia rural que mandava aqui. Essa oligarquia do café era que tinha o poder na mão, fazia o que queriam. Agora não tem. Esses fazendeiros, sobretudo do café, estão enfraquecidos por causa da crise de 29. Estão divididos, inclusive, por conta da própria ruptura da política do café com leite, com a eleição do Júlio Prestes. Os grupos dissidentes não se sentem fortes ainda o suficiente. Getúlio Vargas já os desbaratou, né? Colocando esses interventores, portanto, eles ficaram mais fragilizados. Os industriais ainda são poucos, nunca houve um processo de industrialização, uma política de industrialização. Houve aqueles surtos industriais. Então, se não tinha isso para os industriais, imagina então para os operários ou para os trabalhadores. Nem os militares. Então, nenhum grupo sozinho conseguiria ficar. Se eu não quiser falar vazio de poder, eu posso falar o quê? Eu posso falar crise de hegemonia. Uma crise de hegemonia. Diante dessa crise de hegemonia, nós vamos ter o que Vargas fez, que é chamado de política de compromissos. Então, essas palavrinhas que eu estou colocando aqui são conceitos, tá? Então, política de compromisso. Vargas vai se comprometer a governar para todos esses grupos. Então, ele coloca os tenentes em cargos importantes. Ele vai fazer uma política para valorizar novamente o café. Vai incentivar a industrialização e vai dar ou conceder alguns direitos aos trabalhadores. Então ele vai, mas ele sempre se colocando acima. Ou seja, ele estava na hora certa, no lugar certo e teve a habilidade para ser o árbitro desses diferentes grupos. Tá bom? Bom, dito isso aí, se no campo da política está assim, como é que ficou a economia? Bom, a economia estava em crise, nós vimos lá 29. A crise de 29 afetou o nosso principal produto, o café. Então, apesar de São Paulo ser a oposição a Vargas, não foi tirado do governo Júlio Prestes, que era paulista. Bom, então, mas Vargas sabia que essa oligarquia ainda era rica e que o Brasil ainda precisava do café. Então ele vai fazer uma política de valorização do café. Você deve lembrar do tal do Convênio de Taubaté. Lembra do Convênio de Taubaté? Os estados produtores de café fizeram aquele acordo
emprestava dinheiro, comprava o café excedente, o café que não era vendido, e estocava. Com isso, o preço do café subiu, estabilizou e temporariamente foi bom. Ao longo do tempo não foi, porque se eu sei que vou produzir e vou vender, então aumentou a produção. Chegou em 29, estourou tudo. Vargas vai pegar e vai reeditar isso, mas ele vai fazer mudanças. Primeira mudança. Não dá para emprestar dinheiro. Bom, motivo principal, quem que vai emprestar dinheiro com essa crise de 29? Os países, a crise foi capitalista. Então os países estão com dívidas, com problemas, não tem quem empresta. Então o governo vai emitir dinheiro, fazer dinheiro. Pode, está lá, dinheiro é papel, você faz. Só que pode dar inflação, né? Se você faz isso e não tem produção, o dinheiro pode não valer nada. Então você tem que ir com um saco de dinheiro para trazer um pozinho de café. Mas pode dar certo. No caso, deu. Então ele vai emitir dinheiro, comprar o café excedente, o café que não é vendido. Só que ao invés de estocar, você vai sumir com esse café. Então não é mais algo artificial, assim, o café está guardado ali, não tem mesmo. Então se não tem mesmo, o preço vai ficar estável, ou pelo menos vai subir, vai ficar num bom preço. Ô louco, mas isso aí não tem sentido, como é que eu vou queimar a produção? Sim, você nunca viu alguém, produtor de leite, que lá joga fora, de laranja joga fora, que não compensa trazer da fazenda até o mercado, porque o preço está baixo e porque tem muito gasto. Nós estamos falando de uma economia que é capitalista. Ninguém está produzindo isso para distribuir para o povo. Vamos fazer, eu distribuir aqui para todo mundo. Comunidade, não é isso. Para ter lucro. Então, oferta e procura. Tirou um pouco da oferta, estabilizou aqui, o preço está lá. O capitalismo é assim, deu certo. Tem uma terceira diferença, ou não sei se é terceira ou próxima. Impediu a produção de novos pés, plantio de novos pés de café. Para incentivar todo mundo a querer plantar café. Então, por se não me engano, 3 anos ninguém planta. E vai incentivar outros produtos. Ver como é que você vai diversificando. Foi muito inteligente. A partir daí ele recupera a produção do café. Olha que interessante. Superamos a crise de 29 muito antes que outros países aí superaram. Olha outra coisa interessante. Senhor, eles destruíram como o café? O café, na sua maior parte, foi queimado. Então, queimou o café, teve um tanto de café que foi jogado no mar. Eu não sei se os peixes gostaram, né? Se eles gostam de cafezinho também, vai saber. Mas foi lá pro mar. Mas o mais legal é que parte desse café foi utilizado nas locomotivas. Sabe aquela chamada Maria Fumaça, né? Aquela coisa tipo, isso, toda fumaça. Cara, junto com aquele carvão lá, eles tolaram de café. É muito legal, porque aí você vai viajando de trem, numa boa ali e tal, e aquela fumaça, aquele cheirinho de café. Inacreditável, né? É o Brasil. Claro que não fizeram com esse interesse, né? Eles queriam aproveitar o café, tá? Tinha anotado em algum canto, isso está aqui no nosso livro, ó, entre 31 e 37, 70 milhões de sacas de café foram destruídas. Uau, não é pouco não. Então recuperou aí. Estamos entendendo até aí, por enquanto, beleza? Tá? Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Não, aqui tá bom. Na sequência, então, economia do café razoável, tá lá. Só que São Paulo está recuperando, fala assim, peraí, porque, né, já está recuperando, o governo continua autoritário, não tem constituição praticamente, vamos mudar isso. Então, à medida que isso vai se ajeitando, vamos encontrando oposições. Nós vamos ter, lá no Rio Grande do Sul já aparece um grupo querendo que faça uma nova constituição. Alguns partidos políticos.
Partido Libertador. No Rio de Janeiro eles formam uma liga, que é um grupo também de políticos querendo Constituição, querendo regulamentar, o governo provisório está demorando demais. Tal. O São Paulo vai formar lá a Liga de Defesa Paulista ou coisa parecida com isso. Para dizer que eu não fiz o nome certo, tá lá, Liga de Defesa Paulista, tá bom? Liga de Constituição da Ordem do Rio de Janeiro e assim vai. Esses grupos estão questionando o poder de Vargas. Os tenentes que estão sendo beneficiados ali, né? Vargas está de alguma forma os utilizando, mas eles estão se aproveitando disso também não estão homogêneos, né? Então você vai ter o líder principal dos tenentistas, que não apoiou inclusive a Revolução de 30, Luiz Carlos Prestes, é a oposição a Vargas. Ele está tentando chamar seus antigos aliados lá para opor a Vargas. Ele vai na direção da esquerda política, ele vai virar marxista. Outros, olha que interessante, vão justamente na direção oposta, vão gerar extrema-direita. Vão, inclusive, construir um partido que depois vamos ver chamado integralismo. O principal líder deles é o Plínio Salgado. E outros vão ficar ali com o Vargas. Mas aí você percebe um enfraquecimento na medida em que eles não têm o mesmo objetivo. E temos esses estados que começam a aparecer. E desses estados, mesmo que o Rio de Janeiro é o primeirão e Minas Gerais parece que é o mais forte, é São Paulo que vai à frente. Então São Paulo vai fazer algumas manifestações contra o Getúlio Vargas. São Paulo não quer o interventor no seu estado, porque Vargas, além de colocar o interventor, tirar o governante e colocar outro, ele colocava um militar lá, mas de outro estado. Então, no estado de São Paulo, quem estava lá era um tenente João Alberto, pernambucano. Por que colocar de outro estado? Porque assim, para evitar as articulações, né, política dos governadores, aquele negócio lá, então, acabar com o coronelismo. Tá? Então, São Paulo quer escolher o seu governante, ele tem que ser civil, tem que ser paulista. São Paulo quer uma Constituição. Tem que ter Constituição. Motivos nobres. E meio que por debaixo do pano, um motivo real ali, ou talvez o mais forte, São Paulo quer voltar ao poder. Ele se sente já forte para voltar ao poder. Está acreditando, inclusive, que pode se unir de novo com Minas, quem sabe. Mas não é isso que vai aparecer. O motivo principal vai ser a Constituição. Por isso que esse movimento vai aparecer aqui no nosso texto, lá na página 28, né, do texto lá, e aqui no nosso esquema, logo no quarto, quinto parágrafo, como revolução constitucionalista. Pode ser encontrado também como movimento constitucionalista, tá? Então, Revolução Constitucionalista de 1932. Logo, tudo aqui no Brasil é revolução, tudo tem nome de revolução, só que nada é revolução, mas tudo bem. Então, esse movimento, ou revolução constitucionalista, ou seja, que era a Constituição, foi feito em 32. Bom, esses movimentos, vão ler aí com carinho, o que tem para destacar? Bom, eles vão ter um protesto, né, um ato. Alguém do governo Vargas vem até São Paulo e eles vão aproveitar isso para fazer uma oposição a isso daí. Cria um momento principal, né, ele amplia, né, ali na área da Praça da República. E eles decidem ir na direção de um partido popular, que era um partido, na verdade, ligado aos tenentistas, ligado a Miguel
Lembra que quando nós falamos Coluna Prestes, coluna Miguel Costa, Carlos Prestes, lembra? Então, é ligado a esse Miguel Costa, é o Partido Popular Progressista. Cara, eles vão na direção lá, eles querem protestar, só que os caras tinham armas, e aí virou o quê? Tiroteio. Todo mundo saiu correndo. 4 não, morreram. Então morreram 4 jovens